tudo que a gente presencia desde criança, a gente leva para nossa vida na fase adulta. Então, as crianças, é muito importante que os pais, nessa fase dessa infância, os pais eles comecem a observar o que eles estão passando e transmitindo para essa criança. Se a criança ela vive em um ambiente familiar onde brigas constantes, onde existe muita ofensa, abusos psicológicos, abusos até físicos, essa criança ela cresce com esses comportamentos. Então ela pode estar andando com muita raiva, sabe aquele adulto, cresce aquele adulto, aquele que vive com raiva de todo mundo, aqueles adultos que só quer se relacionar com pessoas que trazem algum tipo de conflito, aqueles adultos que gosta de competir demais com o outro, é egocêntrico demais. E, no geral, esses adultos eles se tornam adultos com baixa autoestima, porque o tempo todo, dentro do relacionamento dos pais, no ambiente onde eles viveram, existiam muitas brigas, traições, desavenças, muitas humilhações, xingamentos para tudo quanto é lado. Então essa criança presenciou tudo isso. O que acontece é que o cérebro então acatou toda essa informação. Essa criança ela foi programada para estar o tempo todo dentro de desafios. Então, seja em qualquer ambiente que essa criança, né, que se tornou esse adulto agora, está convivendo, qualquer relacionamento dessa pessoa no trabalho, de amizade, relacionamento da família mesmo, relacionamento amorosos, sempre vai haver conflitos ao redor dessa pessoa. E não porque ela vai ser essa pessoa que vai trazer esses conflitos, não necessariamente, não é todo mundo, né, não é todas as crianças que crescem, a partir do momento que conviveu com tudo isso, cresce um adulto com raiva de todo mundo, não. Essa criança ela pode ser um adulto que retrai muito, um adulto muito tímido, muito quieto, né, que só guarda tudo aquilo que incomoda essa pessoa, esse adulto hoje, e guarda para si. E vai existir aqueles adultos que colocam tudo para fora, então xinga, briga, né, aqueles barraqueiros que a gente já conhece. Então existem esses dois tipos de comportamento que o adulto pode se tornar a partir dessa criança que foi na infância, né, daquilo que presenciou, daquilo que viu. E aí, o que acontece, né? Se não é um adulto que sai brigando e xingando todo mundo, se é um adulto que retrai tudo, acontece que sempre vai querer ficar perto de pessoas que traz esses conflitos, que traz esses desafios, né? Ou se o adulto vai sair brigando, né? Então vai trazer esses conflitos para as pessoas ao redor, porque precisa estar naquele ambiente familiar. Ou se é um adulto que retrai tudo, que fica quieto, que não fala nada, que fica sempre guardando aquelas raivas, mágoas e tudo mais, tudo aquilo que viveu, né? Tudo que presenciou, guarda para si. Cresce esse adulto também que fica quieto, não fala nada para ninguém. Porém, ele vai sempre estar conectado com aquelas pessoas que trazem um tipo de desafio para ele. Então, esses adultos são os adultos que mais sofrem, né? Porque ele sempre vai estar convivendo com pessoas que briga, que xinga, que trai, fica um livre acesso para narcisistas, né? Porque ele não fala nada, ele não age. E as outras pessoas que estão ao redor vêm trazer esse conflito e ele acha que está familiarizado com aquilo. Por quê? Porque o cérebro dele já entendeu que ele sobreviveu tudo aquilo e aquilo tudo é normal, então uma traição é normal, um xingamento é normal, briga é normal. E estar ao lado de pessoas que traz algum tipo de leveza, algum tipo de calmaria, principalmente em relacionamentos amorosos, essa pessoa ela nunca se conecta com aquelas pessoas que é mais tranquila, que é mais de boa, que realmente traz aquilo, né, que a pessoa merece. Ela sempre vai querer ficar disponível para aquelas pessoas, né, que não quer nada com a vida, que
que não tem aí nenhuma visão de futuro, se for mulher vai ficar querendo se envolver com homens muito conflituosos, indisponíveis, homens que já têm aí um compromisso com alguém. Então, sempre se identifica com esse tipo de pessoas. Por isso que é importantíssimo curar a criança interior. Porque a partir do momento que você cura a sua criança interior, que você se resgata, que você identifica que na sua vida hoje está aí ligado com alguns pontos que ocorreu lá na sua infância, é importante então você fazer uma limpeza, uma cura interior, procurar entender tudo aquilo que aconteceu, perdoar você, perdoar seus pais, porque tudo na vida, gente, todas as fases que nós passamos, elas são importantíssimas para sempre apontar aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos mudar. Então, quando nós éramos crianças que presenciou esse conflito, né, externo aí do nosso lado, entender que nossos pais fizeram o que pôde, eles também tinham aí seus problemas particulares para ser resolvido. Infelizmente não foi responsáveis, né, porque na frente da criança ele se expôs, mas eles fizeram tudo aquilo que eles podiam naquele momento, né? Foi bom, foi ruim, mas era o momento deles. E o seu momento ali, infelizmente, também foi presenciar tudo aquilo. Mas o mais importante é que adulto que você se tornou. Se caso você se tornou um adulto negativo, diante de todas essas fases conflituosas que você viveu, é importante então que você tenha consciência desse adulto que você se tornou e fazer a mudança. Porque todo esse conflito que você gosta de viver, mesmo às vezes doendo muito, né? Porque às vezes esses conflitos que você resolve estar por perto sempre pessoas que você gosta, porque você se identifica com aquilo. Às vezes não consegue ficar longe de um familiar que te faz mal, você não consegue ficar longe de um amigo ou de um companheiro, porque mesmo te fazendo mal, você prefere estar naquele espaço, naquele lugar, porque é algo familiar para você. Você acredita que você pode lidar com isso, porque mesmo você sendo criança, você conseguiu lidar lá atrás. Mas na verdade, você não conseguiu lidar com tudo aquilo. Na verdade é que você não estava sozinho. A criança, quando ela passa por essas situações, muitas coisas ficam guardadas dentro dela. E se nós levarmos pelo lado espiritual, nós não estávamos sozinhos quando criança. Sempre estava ali conosco alguém do plano astral. Ali estava conosco Deus, nosso anjo da guarda, nossos mentores. A gente nunca fica sozinho em nenhuma etapa das nossas vidas. Principalmente quando crianças, quando nós não sabemos resolver coisas de adultos ainda. Então, isso me ajudou muito a curar essa criança interior. Então, a cada dia, né, a cada fase que eu passo, que me lembra alguma coisa que eu vivi quando criança, eu procuro sim orientação espiritual, eu procuro que Deus me dê sabedoria para que eu possa me curar de tudo isso. Porque não é fácil a gente levar para a nossa vida adultas coisas que a gente viveu na infância, principalmente coisas que a gente não pôde, né, resolver. Na infância a gente só engoliu o sapo, mas a gente não pôde soltar, a gente não pôde falar, porque e muitas vezes eram nossos pais que estavam naqueles conflitos e a gente não tinha o que fazer. Eu, pelo menos, não tinha o que fazer. E muitas pessoas têm esses traumas ainda de infância e que carrega na fase adulta. Então, é importante que a gente se conscientize de tudo aquilo que aconteceu na nossa infância para que nós possamos mudar tudo isso. Todos os comportamentos que a gente viveu, que a gente viu dos nossos pais,
é criar consciência de tudo isso e fazer tudo diferente. Porque se aqueles comportamentos foram negativos, se aquilo tudo que nós vivemos, que a gente presenciou, foi ruim para nós, por que que nessa fase adulta a gente vai deixar ainda isso estar aqui dentro, enraizado? Por que que na nossa fase adulta a gente vai ficar aceitando que as pessoas ainda nos humilhem, xingue, nos maltrate? Por que que nessa fase adulta vamos se envolver com pessoas que não são responsáveis afetivamente, com pessoas que não sabem ainda amar? Talvez essas pessoas também passaram por problemas na infância, mas não dá para a gente somar o nosso com o do outro. Nós viemos aqui para somar um com o outro, adquirir muitas experiências, evoluir como seres humanos, mas somar as nossas dores é um tiro no pé, porque a gente se afunda mais e às vezes a gente não percebe. Então, é muito importante que a gente comece a criar consciência de tudo aquilo que nós vivemos, para a gente conseguir mudar as pessoas que ficam ao nosso redor. E não importa quem são elas, se é familiar, se é no trabalho, se é amizade, até o seu íntimo, até o seu interior, se precisa ser mudado, é importante começar a identificar por que você aceita que as pessoas ainda te maltrate, te humilhe. Por que que você aceita estar ainda em ambiente que te adoece? Ambiente que as pessoas não respeitam suas dores, não respeitam quem é você. Por que você ainda aceita ficar perto de pessoas que você sabe que mente para você? Você sente que essa pessoa, ela mente, ela trai, ela te engana, ela te manipula. O nosso íntimo, ele é muito ligado ao nosso Deus. Então, quando eu falo isso, é que a nossa intuição, ela sempre está nos avisando que aquela pessoa não é legal, que aquela pessoa está sendo falsa, que aquela pessoa é invejosa, que aquela pessoa pode vir apunhalar você pelas costas, numa forma de dizer aqui, né, que é um Judas da vida. Ela pode te dar abraços e beijos e armar uma armadilha para você. Então, a gente nunca sabe quem é que está ao nosso redor. E se a gente não curar a nossa criança interior, é onde a gente fica muito mais cego diante das pessoas. Porque se viemos de ambientes tóxicos, o que a gente vai querer aí ao nosso redor são pessoas exatamente com o mesmo comportamento que os nossos pais tiveram conosco ou alguém que estava muito próximo de nós teve conosco. Então, meu recado para você é que você comece a curar tudo isso, comece a entender todo esse processo, a identificar aquilo que está ao seu redor e que te está fazendo mal. Se tem algum ponto ou que lembre alguém da sua infância, se é seu pai, se é sua mãe, se é um irmão, se é uma irmã, se é alguém que cuidou de você, se é alguém que estava próximo de você, que foi pessoa tóxica, se o que está acontecendo hoje com você tem algum ponto familiarizado. E quando você consegue identificar este ponto, então comece a se curar. Comece a dizer para você que você não aceita mais isso, que você perdoa, faz o Ho'oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, porque você passou por todo esse processo, mas hoje não merece estar nele, porque esse processo já foi muito dolorido e tá na hora de você falar para você mesmo que chega, porque você é um filho do Criador, é uma filha do Criador. E estamos aqui como filho dele para termos abundância, para termos prosperidade, para sermos felizes. A gente está aqui para evoluir, para aprender sim, mas não para ficar em ansiedade, em depressão, em tristeza. Nós estamos aqui para aprender e evoluir,
mas ter tudo de melhor que essa terra tem para nós. Então, a partir do momento que você tem essa consciência de quem você é e de quem você é filha, e eu não estou dizendo aqui do seu pai e da sua mãe, é filha do Criador, filho e filha de Deus. Então, quando nós temos a consciência de quem somos, aí a gente consegue se olhar com muito amor e carinho, porque o que nós sabemos é que Deus quer sempre o melhor para nós. Então, só você pode fazer essa mudança. Se Deus quer o melhor para você, então que você também queira o melhor para você, curando a sua criança interior